Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Clênio Silva. Esse canal tem o objetivo de edificar a nossa vida cristã através do conhecimento da Palavra de Deus e da oração. Meu nome é Clênio Silva e quero falar um pouco sobre não desista de Cristo. Por que não desista de Cristo? Vou responder essa pergunta com alguns motivos. Primeiro motivo, vida eterna. Está lá em João 3,16. Basta você ler que você vai entender, né? Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz e assim, através dele, temos vida eterna. Nos tornamos filhos de Deus. Está lá em João 1,12. Ele nos escolheu primeiro. Está lá em João 15,16. Antes de nós pensarmos em decidir, em tomar uma atitude em relação a seguir a Cristo, a buscá-lo ou fazer qualquer coisa para Ele, Ele já nos tinha escolhido antes. Somos sarados, né? Por causa das nossas transgressões, nossos pecados, né? Jesus na cruz, Ele estava ali sofrendo. Então, por conta disso, nós somos sarados. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Não é em vão. Nosso trabalho em Deus não é em vão. O Senhor se agrada daqueles que não desistem dele. Hebreus 10, 38, 39 fala justamente que Deus não se agrada daqueles que retrocedem e muitas das vezes acabam sendo destruídos. O Senhor o livra de todas. Salmos 34, 19 fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Está lá o justo, né? Porque quem quer seguir a Cristo, ele tem que ser uma pessoa justa, honesta, correta. E aqui tem alguns exemplos bíblicos de pessoas que não desistiram de Deus, de Cristo. Então, seja como Pedro, porque Pedro, embora tenha negado Cristo 3 vezes, mesmo sendo avisado antes, mais na frente, ele continuou com Cristo. Naquela passagem que fala que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama, né? E Pedro responde que sim. Então Jesus responde: então apacenta as minhas ovelhas, né? Nos dá a entender que Pedro ele foi reconciliado, né? Ele realmente ali ele cresceu muito, ele foi longe, porque ali ele alinhou a vontade de Deus com a sua vontade com a vontade de Deus, né? Recebendo perdão e continuou. Como José do Egito, que Deus deu um sonho a ele, e ele acreditou no sonho, embora tenha passado muitos anos sem perspectiva, sendo um improvável, por conta que seus irmãos o jogaram no buraco, disseram que ele tinha morrido, foi vendido como escravo, né? Sofreu injustiça, né? E algo que eu nunca vi em canto nenhum, a gente vê na história de José. Ele era preso e os guardas da prisão deixavam as celas por conta dele. Isso eu nunca vi em canto nenhum, né? Humanamente falando, e mais naquele tempo, é algo inexplicável. Então José foi
esse cara aí que não desistiu, né? E também foi esquecido, né? Pela pessoa que ele pediu que se lembrasse dele, né? Quando o rei o colocasse na sua função que outrora era sua, né? Daniel e seus amigos. Daniel, porque Daniel ele passou por 3 reis diferentes, né? Todos os 3 foi bastante perseguido, não pelos reis, mas pelas pessoas do reino. E em todas elas ele se sobressaiu, né? Buscaram alguma coisa contra ele e não acharam nada. Foi jogado na cova dos leões, mas mesmo assim continuou sendo fiel a Deus. E seus amigos, nesse caso é Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que colocaram as suas vidas em risco, mas decidiram ser fiel a Deus, que é naquela passagem da fornalha de fogo. Como Paulo, Paulo fala aqui quando ele já tinha aceitado a Cristo, já estava convertido, e por passar muitas perseguições, muitas ameaças de morte, prisões, açoites, mas ele continuou, ele não desistiu. Como Jó, que perdeu filhos, perdeu bens, perdeu até a saúde, né? Só não morreu. Mas a Bíblia relata que ele perdeu tudo. E mesmo assim ele continuou fiel ao Senhor. Na história dele tem um momento que ele fica, ele como é que se diz? Ele se expressa, né, a sua, porque é um ser humano, né? Então ele se expressa, ele pergunta a Deus, ele se queixa, faz algumas queixas, né? Fala que não era para ter nem nascido. Mas embora isso, ele continuou com o Senhor. E lá na frente Deus restituiu tudo que ele perdeu, tanto em bens como em saúde, como em filhos. Outro exemplo, Josué e Caleb. Dentre 12 líderes que foram escolhidos para espiar a terra, somente esses 2 aí acreditaram na palavra de Deus e confiaram em Deus, né? E a Bíblia relata que eles foram fiéis ao Senhor toda a sua vida, né? E Josué foi um grande líder, guiou o povo depois de Moisés. E Moisés também, que com 80 anos Deus o chamou para cumprir um chamado, e ele aceitou, né? Mesmo sendo aos olhos humanos velho, porque já tem 80 anos, mas ele cumpriu o chamado de Deus. Ele não desistiu. Não desistiu quando o povo ameaçou, não desistiu quando o povo fez deuses de ouro. Então esses são alguns exemplos. Então Deus espera que a gente também não desista dele, independente se você já passou por alguma situação na sua vida que te faz pensar em desistir de Cristo. Não desista. Não desista da sua vida, não desista de Cristo. Pegue firme com Ele, vá até o fim. Independente do que aconteça, fique firme com Ele. No final vai valer a pena. Então esse é o vídeo. E eu quero orar por cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Senhor Deus, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse vídeo, Senhor, que venha nos dar força, Senhor, para que nós possamos, Senhor, não desistir de Ti, Senhor. Não desistir da Tua palavra, aprofundar mais em conhecimento, em oração e estarmos firmes, Senhor.
Essa é a oração. Oro por cada um, Pai, que nenhum desiste, Senhor. Que se tem alguém precisando desistir, Senhor, em sair da igreja, que o Senhor toque no coração, que o Senhor fale. Mostre a ela, Pai, que esse não é o caminho certo. Se tem alguém pensando em tirar a sua própria vida, desistir da vida, que não tem mais solução, que o Senhor também alcance essa pessoa, meu Deus. E que possamos, Senhor, ir até o fim, Senhor, nessa caminhada contigo. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, manda para alguém, dá um joinha. Se está com alguma dúvida em algum versículo, em alguma coisa, coloca aí nos comentários, que assim possível irei responder. Se eu não souber, irei perguntar a alguém mais sábio do que eu. Então é isso. Até o próximo.